Oi meninas, hoje eu vim fazer um comparativo entre a minha máquina nova, que é a Singer Starlet, e aquela que eu utilizava antes, que é a Encasa Compact. Muitas meninas vêm perguntando qual das duas eu recomendo, qual que é melhor. Com certeza, gente, a Singer Starlet é melhor do que a Encasa Compact, porém, não necessariamente você deve comprar a Singer Starlet ou qualquer uma das outras da marca Singer. Vou recomendar para vocês aqui qual será a máquina ideal para você que quer começar a costurar ou para você que já é avançada. Então, assista o vídeo completo e no decorrer do vídeo você vai descobrir qual das duas no momento é melhor para você. Para vocês terem um melhor entendimento sobre o que eu vou falar aqui, eu vou voltar um pouquinho lá no meu passado. Eu aprendi a costurar numa máquina Interlock da Singer, que é uma máquina bem antiguinha, ela era bem difícil de manusear, ela era até uma máquina assim semi-industrial portátil, era uma máquina bem forte, porém ela fazia aquele ponto, né, que é o ponto overlock e um outro ponto reto do lado. Foi um pouquinho complicado para mim aprender a costurar com aquela máquina, porque quando eu queria fazer, por exemplo, uma barra, eu tinha que pegar, desconectar o overlock dela para ela fazer só a costura reta. Depois, se eu quisesse, eu voltava pro ponto interlock, né, que seria a reta e o overlock junto. Só que como aquela máquina já era uma máquina usada, que eu tinha comprado usada, era uma máquina velhinha, já nem sempre eu conseguia fazer isso, o ponto embolava. Já cheguei a levar aquela máquina para manutenção umas 3 vezes, porque eu não conseguia costurar com ela, até que finalmente eu comprei a minha Encasa Compact, mas eu costurei muito com aquela Interlock, eu aprendi a costurar com ela. Comprei a minha Encasa Compact, tanto que eu já gravei muitos vídeos aqui pro canal com ela, né? O foco do meu canal, gente, é iniciantes, pessoas que querem aprender a costurar. Vocês devem ter percebido que eu parei um pouco de utilizar moldes, de ensinar modelagem de moldes, porque o foco do meu canal é realmente iniciantes, pessoas que estão aprendendo a costurar, que não tem muita noção de modelagem, então eu tô tentando facilitar ao máximo as peças do canal para as pessoas que estão aprendendo a costurar. A Encasa Compact, como o próprio nome já diz, é uma máquina pequenininha que pode ser carregada de um lugar para o outro tranquilamente. Ela funciona até a pilha, é bivolt, funciona em 110, 220. É uma máquina muito boa, gente. Eu costurei muito com aquela máquina, porém tinha momentos que quando a camada de tecido estava grossa, ela não costurava, eu tinha que dar aquela puxada assim para ela costurar, porque se a camada de tecido estava grossa e a gente estava costurando, ela ficava batendo a agulha no mesmo lugar, ela não empurrava o tecido. Então tinha momentos que eu tinha que puxar o tecido, eu tinha que ajudar a máquina a costurar. Então esse é um probleminha da Encasa Compact. Porém, eu costurei com ela durante praticamente 1 ano e meio. Eu usei a Encasa Compact, ela me serviu muito, fiz muitas peças com ela, fiz muitas peças lindas. Tinha gente aqui do canal que nem acreditava que eu tinha feito aquelas roupas com a Encasa Compact. Eu gravei um vídeo aqui no canal de quando eu ganhei a minha máquina de costura. O nome do vídeo é Minha Nova Máquina de Costura. A partir desse vídeo, todas as peças que eu fiz foi com a minha nova máquina, a minha Singer Starlet. E os vídeos anteriores, praticamente todos foram feitos com a minha Encasa Compact. Lembrando que eu também gravei alguns vídeos com aquela minha Interlock. Quando eu tinha recém aprendido a costurar, eu comecei o canal para pessoas iniciantes e praticamente eu aprendi a costurar durante o tempo que eu comecei o meu canal. Então vocês podem ver até uma evolução das minhas peças desde o início do meu canal até agora. Eu tive uma evolução nas minhas peças e dessa forma também as minhas máquinas evoluíram. Então eu queria deixar aqui bem claro para vocês que a Encasa Compact é uma máquina que te serve muito bem se você quer aprender a costurar, se você quer fazer roupas para você mesma, ela serve muito bem. É só você não ficar utilizando tecidos grossos, por exemplo, jeans ela não costura, dependendo do jeans, se o jeans não for muito grosso ela costura, mas aqueles jeans grossos ou camadas grossas de tecido ela não costura. Tá, e qual o foco desse vídeo? O foco desse vídeo é indicar qual máquina de costura serve pra você. Eu tô recebendo muitas perguntas. Fran, qual máquina você recomenda? Fran, qual das duas máquinas é melhor? Fran, qual máquina é melhor pra quem tá aprendendo a costurar? Então, ó, na verdade não tem como eu te dizer qual máquina você deve comprar. Tudo depende do tanto que você quer gastar em uma máquina, tudo depende do investimento que você quer fazer. Por exemplo, você só quer aprender a costurar, você só quer aprender a fazer algumas pecinhas para você mesma. Então, eu não acho que tem necessidade de você comprar uma máquina de 800, de R$1.000. Compra uma máquina mais baratinha, uma Encasa Compact, ou umas outras que são mais ou menos parecidas com a Encasa Compact.
só para você aprender a costurar e fazer roupas para você. Conforme você for costurando, conforme você for evoluindo na costura, você mesmo vai sentir uma necessidade de ter uma máquina melhor. Aí você pode adquirir uma Singer ou qualquer uma outra máquina um pouco mais avançada, uma máquina mais forte, né? A minha Singer, gente, ela é ótima, ela costura assim muito rápido. Quando eu ia costurar com aquela em casa compact, ela era uma máquina bem lenta, né? Ela ia costurando, ela ficava pam, 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 batendo os pontos. E a Singer vai rapidão. Sem falar que ela é macia, é uma delícia costurar com a Singer. E em questão assim de pontos, a Singer tem muito mais pontos, né? A minha Singer tem 48 pontos, ela faz casa de botão, ela tem uma regulagem mais precisa do ponto, por exemplo, o zigue-zague tem como eu regular se eu quero que o zigue-zague seja maior, se eu quero que ele seja um zigue-zague mais separado ou um zigue-zague mais juntinho. Então eu tenho assim uma precisão maior da regulagem do ponto. Já em casa compact você só consegue regular a tensão do ponto. Então no caso da em casa compact, se você quer um ponto mais apertadinho, você tem que pegar e colocar a tensão para ela costurar com o ponto mais apertadinho. Se você quer um ponto mais largo, você muda a tensão para o ponto mais largo. Porém, você não tem uma regulagem precisa do ponto como na Singer. Por exemplo, se você quer aprender a costurar, mas você realmente quer investir numa máquina, você pode comprar de cara uma Singer ou uma máquina melhor. Porém, se você só quer aprender, não quer investir muito, eu aconselho a em casa compact. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando para vocês. Agora, muita gente também me pergunta, Fran, qual máquina que eu compro se eu quero fazer roupas para vender? Gente, para você fazer roupas para vender, a peça tem que estar impecável, a peça tem que estar com um acabamento bonito. Então, para você fazer roupas para vender, você teria que ter uma overlock e uma máquina reta, para você fazer o acabamento bonito da peça e, claro, você precisa do ponto reto, que é a costura principal. Porém, você também consegue fazer o acabamento no zigue-zague. Se você tiver muito capricho e conseguir fazer uma peça perfeita com acabamento no zigue-zague, só uma máquina Singer te serve, só uma máquina Singer ou qualquer outra marca. Eu não tô recomendando, não tô influenciando vocês a comprarem a Singer. É que eu tô fazendo uma comparação entre a minha em casa e a Singer. Porém, você pode comprar qualquer outra máquina mais forte, assim como a Singer, né? No meu caso aqui eu tô falando da Singer porque é a máquina que eu tenho experiência, é a máquina que eu utilizo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma peça para vender, eu consigo tranquilamente fazer uma peça bonita, com acabamento bonito, apenas com a Singer que eu tenho. Tem peças que eu fiz, gente, pra mim mesma, com acabamento no zigue-zague, que ficaram perfeitas. Já fiz roupas para as minhas amigas, pra minha prima. Então, assim, todas as pessoas amaram as roupas, a costura não solta. É uma máquina excelente também para você fazer roupas para vender. Porém, você tem que se atentar muito nos acabamentos e se atentar que a peça deve estar impecável, né? Se você vai numa loja e a peça tá lá descosturando, o acabamento tá feio, você não vai querer pagar o valor que a loja está pedindo, ou você não vai nem querer comprar. Então, se atente nesse detalhe. Você compraria a roupa que você fez? Faz uma roupa e depois faz uma análise. Você compraria essa roupa? Você pagaria tal valor por essa roupa? Então é isso que você deve pensar na hora de você fazer uma roupa para vender. Então, gente, o foco desse vídeo era indicar qual máquina de costura você deve comprar e não simplesmente dizer qual das duas máquinas eu achei melhor, qual eu gostei mais, porque é óbvio que entre a em casa compact e a Singer é melhor, porque é uma máquina muito mais avançada, com muito mais pontos, muito mais precisa. A em casa compact é realmente uma máquina mais basiquinha para quem quer aprender a costurar, para você fazer roupas para você mesma. Só que, gente, eu já fiz roupas para vender com a em casa compact. Só que assim, eu não fiz roupas para vender, digamos assim, eu fiz a roupa e divulguei para vender. Eu já fiz peças por encomenda com a em casa compact. Só que assim, essas peças que eu fiz com a em casa compact foram para pessoas que conheciam o meu trabalho, que conheciam a máquina que eu tinha. Por exemplo, minha prima, minhas amigas. Então foram pessoas bem próximas que encomendaram roupas que eu fiz com a em casa compact. Porém, agora com a minha máquina Singer, se eu quiser fazer uma peça para vender, eu consigo tranquilamente fazer uma peça bonita, uma peça com um acabamento bonito para mim vender. Então, quero que vocês façam essa comparação, tá? Realmente a Singer é melhor, mas tudo depende de quanto você quer gastar, de quanto você quer investir e qual o seu foco. Se são peças para vender, se são peças para você mesma, ou se você quer aprender a costurar
se você já sabe costurar. Se você já sabe costurar, você já pode de cara comprar uma máquina melhor. Porém, tudo depende do tanto que você quer investir, gente. Espero muito ter ajudado vocês. Se você é nova aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho da notificação, porque aqui no meu canal tem peças tanto para iniciantes quanto para pessoas mais avançadas. Tem pessoas que são avançadas na costura que não gostam de trabalhar com molde. Por exemplo, eu sou modelista, eu sei fazer moldes, mas eu prefiro muito mais utilizar uma própria roupa como molde. Então agora eu estou trabalhando com essa questão, utilizando roupas como molde. Eu pretendo a partir de agora disponibilizar o molde da maioria das peças que eu produzi aqui no canal. Então acredito que as coisas estão melhorando, acredito que vocês vão gostar. Não esqueça de apertar aqui no gostei para ajudar o canal. Um beijão e até meu próximo vídeo.